gente sempre curtiu muito falar sobre crimes reais. A gente até tinha essa coisa de ficar conversando com a outra, mandava uma mensagem falando, você viu tal episódio? Então a gente viciou numa série, em 2015 principalmente, e a gente só falava sobre isso, né? Então a gente mandava muito mensagem pra outra, e depois a gente começou a ver outras séries, aí foi indo pra outra, e a gente não tinha muita gente pra trocar, né? Meio que só trocava entre a gente. E aí acho que foi muito natural, assim, porque até desde criança, né, a gente gosta muito de coisas de investigação, Sim. de filmes, de série, você gostava muito de ler, né, sobre investigação, crimes, então eu acho que desde criança, adolescente, né, a gente já cultivava esse gostinho peculiar. Bom, a ideia de criar o podcast veio de mim. Eu falei assim, Carol, vamos criar um podcast, vai ser muito legal. Você tá doida? A gente não tem tempo pra isso. Que horas? Como assim, que horas? E aí passou alguns meses, né? Ela, então, lembra daquele podcast? Eu devia estar bêbada quando eu falei isso, mas sim, eu topei e a gente começou a se organizar. E demorou muito pra gente, desde a ideia até eu aceitar, até a gente fazer, demorou muito assim pra ele realmente sair, pra ir pro ar, né? A Bel começou com a gente também, Bel Rodrigues, então foi um longo processo. E aí quando o podcast já tava no ar e já tava indo bem, surgiu a ideia de fazer um livro que a Mabê sempre quis ser escritora, né? Então acho que pra ela foi muito natural e pra mim foi meio, tá, mas o quê? O que a gente vai falar, né? Como que a gente vai escrever um livro sobre o quê? Porque no podcast a gente conta cada episódio um caso. E pra gente não fazia muito sentido a gente chegar, sei lá, e vamos contar 20 casos no livro e só. A gente queria falar, tá, o que move a gente, por que a gente tá aqui, por que a gente fala sobre os assuntos. Então a gente resolveu criar todos esses temas que a gente passou durante todos esses anos, gravando esses episódios. A gente falou sobre justiça, a gente falou sobre sistema carcerário, sobre investigação. Então a gente perpassou por todos esses temas e tentou fazer uma espécie de um guia, né? Um guia mesmo. Tem tudo, a gente fez. Compre o seu. A gente fez o guia para deixar essa experiência para pessoa que gosta de investigação. Não precisa ser só true crime. Se você gosta de séries de investigação, de ler, de assistir, né? CSI, Agatha Christie, você vai com certeza encontrar alguma coisa ali no livro, porque a gente fala muito sobre essas etapas. É difícil, a gente fala de assuntos que são delicados, então no nosso caso, a gente trabalha com isso, então a gente tem um olhar muito profissional para isso. A gente consegue analisar a situação, óbvio. Tem um momento que a gente vai ter empatia, a gente olha para todo caso que a gente lê, a gente entende o que está acontecendo, mas é de uma forma muito profissional. Então se virou algo natural pra gente falar sobre isso, né? A gente está falando sobre essas histórias e a gente consegue, porque tem muita gente que pergunta, né? Vocês não ficam mal todo episódio? Gente, imagina que desgraça que ia ser a nossa vida se toda semana a gente ficasse mal, assim, não ia ter podcast. A gente ia parar de fazer podcast. Então, a gente conseguiu transformar isso numa coisa mais natural. No meu caso eu não tenho coração mesmo, mentira. Mas eu não me abalo muito, assim, eu vejo coisas horríveis, eu vejo foto, eu vejo tudo, não me... Óbvio, tem histórias mais tristes, tem histórias que pegam mais. Eu sempre digo isso, quando a gente escreve a história, pega muito mais, sabe? Quando eu que vou lá e escrevo, fico lá dias com aquilo, né? Aí você fica mais imerso dentro da história da pessoa, né? Por exemplo, o da Natasha Campucha é um dos últimos que eu escrevi, faz tempo que eu não escrevo. E eu fiquei, tipo, trancada com a Natasha, sabe? Naquele mundo, naquela vida dela. Então quando acaba e sai o episódio também é um alívio, parece que sai, sabe? Tipo, saiu, agora eu posso ir pra outra história, sabe? Mas eu não tenho não tenho coração. Não sofro muito, não, eu sou bem aquariana. Para escrever o livro foi muito difícil, escrever a quatro mãos, né? Porque a gente já trabalhava juntas no podcast, mas a gente já tem todo um processo no podcast, é tudo muito azeitado, né? Assim, a gente flui muito naturalmente. Para escrever o livro a gente teve que iniciar um novo processo. Sim. Então a gente meio que começou do zero. Então sim, a gente brigou, teve problema, foi difícil, mas estamos aqui mais unidas do que nunca. Se a gente sobreviveu a esse livro, a gente sobreviveu a qualquer tudo certo. Não sei. A Mabê com certeza, a Mabê é autora, entendeu? A gente deixou assim, vamos escrever esse livro, vamos ver o que vem por aí. Acabou de lançar, faz pouco tempo ainda, então a gente tá mais colhendo esses frutos e entendendo, né, quais são os nossos caminhos a partir de agora.
Oi, Operanders, obrigada quem veio aqui nos visitar, quem veio aqui colher um autógrafo, falar com a gente. A gente tá muito feliz de estar aqui em Curitiba, em Terras do Sul. A gente ama esses lançamentos, ama trocar com vocês, ver que tem gente de verdade ouvindo a gente, lendo o livro. Então, obrigada por estar aqui até hoje, né? Por dar esse apoio pra gente, que não dava, assim, não existiria o livro se não fosse vocês. Então, de verdade, obrigada por estar com a gente até hoje.